Bom dia, amados. Que a paz de Deus, o amor de Deus esteja com todos vocês. Eu sou Davi Torres e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Irmão, antes de mais nada, queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui para falar um pouco daquilo que Ele tocou no meu coração a respeito da sua palavra. Pedir também aos irmãos que curta aí meu vídeo, se possível, compartilhe para que essa palavra chegue a mais pessoas, para que o algoritmo, o YouTube entenda que é relevante e leve essa palavra para mais pessoas. Tomara a Deus que esteja alguém de fato necessitando de uma palavra, que essa palavra vá de encontro àquilo que ele esteja precisando nesse momento, a respeito das coisas de Deus. Irmão, hoje eu estava falando com minha filha, uma seminarista que já terminou o seu seminário, 4 anos, continua na obra de Deus, ela e o esposo dela, 2 servos dedicados, formados e atuantes na obra do Senhor. E hoje, conversando com ela reside em Natal e faz o seu trabalho ministerial lá. Então, hoje na nossa conversa, ela me deu uma dica já dentro da nossa conversa sobre as coisas de Deus, um bate-papo sobre pecados, né? Pecado de estimação. Aquele pecado que a gente carrega ao longo do tempo, que a gente, por falta de atenção, ou por uma comunhão que não esteja ainda totalmente fortalecida em Deus, a gente não se apercebe e vai cometendo esses pecados, irmão. Os pecadinhos de estimação, né? Ao longo do tempo, se não tivermos cuidado, ele continua ali evidentes, porque é uma forma sutil do inimigo açoitar, atacar o povo de Deus, entendeu, irmãos? Então, temos que ter muito cuidado a respeito disso, né? Dentro dessa conversa, minha filha estava me falando, dentro do ensinamento, dentro da luz da palavra de Deus, né? Que quando a gente se converte, a gente tem 2 tipos de santificação, irmão. A santificação progressiva, a santificação imediata em Deus, e a santificação progressiva, que é uma forma mais lenta, é uma forma que você vai se achegando mais a Deus com o tempo, com a sua relação, com a sua comunhão. Essa santificação imediata, ela é aquela que o Espírito Santo de Deus passa a habitar de imediato no corpo do crente, no coração do crente. Ele passa a abandonar muitas práticas horríveis que talvez ele tinha antes de se converter. Pode ser a prática da imoralidade, a prática da perversidade, da inveja, a prática da rebeldia contra Deus, né? E de cara ele já deixa essas práticas, porque o primeiro amor com Cristo é muito forte, é impactante. Então ele entra em comunhão com o Senhor e deixa essas práticas de imediato. Agora, porém, a santificação progressiva é aquela mais lenta, irmão. Em que, aos poucos, no dia a dia, o crente, ele vai se apercebendo de pecados que ele outrora cometia, o pecado que ele comete
não se apercebe, ele vai notando isso à medida que ele vai aumentando sua comunhão com Deus. Ele vai conversando com Deus. Ele vai se entregando a Deus. Ele vai entrando em comunhão com Deus, nas suas atitudes, no seu próprio caráter. Ele vai se modulando. Ele vai se revestindo de um novo ser, de uma nova criatura. Daí ele, dentro desse contexto, dessa evolução, ele vai se apercebendo que esses pecados, que parece inocente, sem importância, ele vai se apercebendo que esses pecados têm que ser abandonados. Esses pecados, eles têm que ser tratados. Esses pecados têm que ser eliminados, irmãos. Então, esse tratamento, ele é um tratamento a longo prazo. É um tratamento de uma santificação realmente, de fato, progressiva. Que ela requer tempo. Porque ela só vai ter um efeito de cura, de evolução, a partir, por isso que o tempo é necessário, porque a evolução ela se dá através da comunhão, do seu achego, da sua constituição de fé, porque a fé, junto com suas atitudes, ela vai te modulando, ela vai te dando a certeza, ela vai te curando a respeito das suas tendências pecaminosas de outrora. Então, isso é com o tempo. A nossa relação com Deus, a nossa evolução com Deus, não é no estralar de dedo. É um passo a passo. É no dia a dia. É através das nossas orações. É através do nosso joelho dobrado. É através de jejum, de muita oração. É que o Espírito Santo ele vai nos chegando a nós. Ele vai transformando o nosso caráter. Vamos de fato morrendo para um caráter velho, para um caráter ruim, perverso, maldoso, invejoso, egoísta. Essas práticas, a gente nem se dá conta, porque ela sai de forma progressiva na vida da gente. Práticas que outrora a gente achava comum, normal, hoje com o tempo, eu tiro por mim, eu olho, eu tenho um ranço, eu tenho um nojo, porque eram atitudes que não tinham nenhuma relação com aquilo, que não tem nenhuma relação com aquilo que eu sei hoje, dos propósitos de Deus na minha vida. Então, é um tratamento, é uma relação, é uma comunhão, é uma nova vida que vai ser modulada a longo prazo, degrau por degrau, passo a passo. Irmão, para isso acontecer de forma firme, sólida, temos que nos renovar todos os dias em Cristo Jesus. Temos que nos achegar todos os dias em Deus. Ter a prática de conversar com Deus. Ter a prática de orar. Ter a prática de clamar. De pedir socorro. De pedir ajuda. De pedir a força espiritual de Deus. Para que estejamos fortes nessa evolução. Tem aqui tem um capítulo e uns versículos aqui no livro de Tiago, que eu vou ler agora, que fala assim, irmãos, é o capítulo, Tiago capítulo 1, verso 22, 23. Fala assim, sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos.
Porque aquele que só ouve a palavra de Deus e não as pratica, irmão, ele se auto-engana. Antes de mais nada, o maior enganado é ele mesmo. Continua aqui no 23. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, é semelhante ao homem que contempla o próprio rosto no espelho e depois de se admirar a si mesmo, sai logo e se esquece da sua aparência. Às vezes, irmão, a gente vai na igreja, às vezes nós somos recém-convertidos de uma ministração linda, maravilhosa, em que o Espírito Santo toca na gente ali naquele momento. Às vezes a gente sai da igreja, às vezes, muitas, na maioria, na verdade, das vezes, cheio, radiantes com aquela ministração, com aquela palavra impactante, mas lá fora a gente esquece. A gente esquece de tudo, a gente não pratica, a gente não coloca em prática, a gente não enraiza dentro. Essa palavra ela não ficou enraizada, ela não ficou constituída, ela não ficou sólida em nossos corações, em nossas atitudes para com Deus. Então, é semelhante a esse homem que contempla a si mesmo no espelho, contempla o seu rosto, sua beleza, e depois se tanto se auto-admirar, ele sai e se esquece. Seguindo mais adiante aqui, irmão, no verso 26, fala assim: se alguém se considera religioso, mas não resfria sua língua, engana a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum para Deus. Então, essa transformação, ela tem que ser, é por isso que ela é lenta, é por isso que ela é no passo a passo. À medida que nossa comunhão eleva-se para com Deus, a nossa espiritualidade para com Ele fica mais elevada, a gente enraiza essas atitudes nos nossos corações. Isso se faz uma prática normal na nossa vida, porque de fato estamos sendo transformados novas criaturas. Irmão, Deus nos exorta e deixou muitos exemplos em sua palavra aqui com nossos antepassados, da sua relação para com Ele. Toda a relação dos servos de Deus, ela foi constituída no passo a passo, na medida que sua fé for aumentada com obras, com atitude, com a verdadeira vontade de transformação. Então, irmão, temos que ter essa atitude para com Deus, para que assim sejamos sempre fortalecidos, aumentados espiritualmente a nossa relação para com o nosso Deus. Irmãos, eu quero agradecer mais essa oportunidade e orar para a vida de todos. Orar a Deus, que Deus estenda a misericórdia, que Deus se achegue a todos vocês, que Deus aumente a nossa fé, a nossa comunhão, que Deus nos faça suporte contra as maquinações, a sutileza do inimigo, em querer nos envolver em atitudes que desagradam a Ele. Santo Pai, obrigado por tudo, que seja mais um dia de paz, um dia de prosperidade, um dia de bênção, de conquista, um dia
e que tua mão poderosa esteja guiando a vida de todos os nossos irmãos, Senhor. Que tua paz, tua unidade e tua vontade prevaleça sempre, acima de tudo, sobre todos, em nossa vida, meu Deus. Pai, que tua paz esteja com todos. Senhor, te peço perdão pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas da carne. Mas é só em vós, é só pelo nome do teu Filho, Senhor, que eu posso te pedir, com a mais plena certeza, e te agradecer, que vós está aqui neste momento, Pai, ouvindo a nossa oração, o nosso pedido, o nosso clamor, Pai. É em nome dele, Jesus Cristo, nosso Rei, que eu te peço e te agradeço por tudo, meu Santo Deus. Amém. Que a paz de Deus esteja com todos. Em nome de Jesus. Glória ao santo nome do Senhor. Amém.